Olá, meus amigos. Opa! Olá, meus amigos. Voltamos com a segunda parte desse bate-papo gostoso com a nossa amiga Cacá Suner. Estávamos falando no intervalo sobre as inspirações dela e aí vamos pegar então desse finzinho do nosso bate-papo, Cacá, que eu comentei com ela que eu tinha acessado o site. Convido todos vocês a acessarem o site, curtam, compartilhem, convidem os amigos a acessar também para ver as obras da Cacá, que está colocado aí. Ela tem o Facebook dela, Carolina Sanner Face, o Instagram Carolina Sanner e o e-mail carolinasannerweb@gmail.com. Com U, O que é com U? Suner. Suner. Não, tá colocado aí no vídeo. Fica tranquila que o pessoal tá colocado aí, eles veem direitinho como é que se escreve aí, não se preocupe. Mas, e aí lá no site dela, para fazer esse nosso bate-papo, eu preparei um pequeno vídeo. Eu separei lá 12 obras que eu montei uma animação, que é essa que vocês estão vendo, eu comentei no começo do nosso bate-papo na parte um, que é essa animação que vocês estão vendo passar em loop, o contínuo aí em cima. E quando a gente vai fazer um trabalho como esse, também acabei de comentar com a Cacá, que nem sempre a gente escolhe obras que o artista fica feliz, né? E ela falou que ela gostou das obras que eu escolhi. Eu falei, ufa, ainda bem, né? Dessa eu me livrei aqui, certo? Mas você estava me falando, Cacá, de um desenho que está passando aí nessa série, que é o desenho de um casal, não é? Você comenta um pouco desse desenho para nós. Isso daí é uma fotografia cósmica. Isso é bem artístico, né? Muito. Na verdade, esse desenho ele é super importante para mim. Eu disse para você que eu gostei porque, sobretudo, mesmo os trabalhos que eu possa olhar e falar, sabe, poderia ter feito de outra maneira, eu respeito o momento que eu estava e produzi aquilo. Então, por isso que eu falei, qualquer trabalho que você colocasse ali para mim, tudo bem, entendeu? Eu assumo quem eu sou, com os acertos e com os erros, né? E esse desenho em si, foi quando eu comecei, eu fiz ele em Ilhabela. Eu fiz ele no final de 2017, depois de ter feito as exposições e aí ter ido acirrada a umas oficinas de artes lá em Ilhabela. E eu passei uma noite maravilhosa com esse cara, né, que eu estava apaixonada, tal, assim. E, e aí eu lembrei da gente, assim, e fiz, assim, sabe? Então, Qual é é o muito tamanho? legal, Qual é o muito tamanho? legal quando ele é. Cadê ele? Ah, ele tá pra lá? Eu não sei. O tamanho. Aqui, ó, esse Sei, desenho não que tá sei. passando agora. Você não tá vendo, mas quem tá nos assistindo tá vendo. Ó, esse desenho Ele agora, esse aí. é. Eu não sei, eu Ele não é um sei. Acho que ele é. A4? Não, é maior. Ele é Ele é um, um A4, ele é um A4. ele é um Ele é A4. um A4. Tá numa moldura, tá colado numa madeira, um MDFzinho que é verde. Tem que fazer ainda um acabamentinho ou deixar assim. Mas dá para enquadrar ele melhor. Assim, ele é uma eu amo esse desenho. Ele já participou de exposição, de salão de artes, de exposição, em Ilhabela também. E ele é espontâneo demais, né? Então eu comecei a fazer uma série de tudo isso. Então tem uma série erótica também, né? Que são, sabe? Porque o erotismo é maravilhoso, né? Então, Eu comentei com você que uma outra obra que eu selecionei, que é na parte de papel, você falou que tem trabalhado com papel. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse seu trabalho com papel. uhum. Mas aí nós comentamos antes de começar esse bate-papo que eu vi essa obra sua de papel e eu achei que ela tinha um ar fetichista, né? Eu não sei se nós temos visto aí algumas é, máscaras ou adereços, né, que algumas mulheres usam assim. E aí quando eu vi aquelas fitas de papel com as curvas, aquelas fitas de papel me remeteram a adereços assim sensuais, assim, É o coisas que eu do tipo. acho interessante Hum. é que a obra de arte, ela, ela te dá a livre interpretação, Ah, sim. né? É, sim. Ela é totalmente a interpretação subjetiva, ela é válida, né? Claro. Então, nesse caso, as que você se refere, elas, na verdade, são os títulos delas, né? Não.
não tem nada a ver assim com o erótico. Pode ter inconscientemente, mas assim, porque graças a Deus, tomara que tenha, né? Porque Deus me livre de perder a minha libido. Mas são a arquitetura dos sonhos, televisão de cachorro, semente de não sei o quê, enfim. Eu nem lembro agora assim, os títulos, porque eu tenho trabalhado nelas. E aí, depois de que eu comecei a fazer essas das quais você está dizendo, que é a que está aí no videozinho e tal, essas daí eu fiz acho que no início desse ano, antes de ir para a Itália. Agora eu estou fazendo uma representação, eu paro porque ele me diz a hora aqui. Eu Tá. estou fazendo uma representação do masculino e do feminino, com papéis. Então, que vem um gancho dessa série que iniciou com isso aí que você está falando, entendeu? Uhum. Então, agora eu tô fazendo a masculino, eu nem sei direito ainda, mas e o feminino. Porque quando eu faço um trabalho também, e principalmente esses com os papéis, eu acho muito legal fazer uma menção, uma alusão, assim, uma reverência também, a Graciliano Ramos, sabe? Essa poesia nossa, assim, com as palavras. Tanto é que eu uso, na descrição da obra, eu uso técnica papel sobre papel sobre papéis, Entendi. papel sobre papel. Então, e o masculina e feminina, ou masculina, eu também não sei ainda direito como empregar os artigos. Você está vendo como a poesia tá? Ela entra também com a obra visual plástica, né? Que é dos papéis. E eu tô costurando elas, né? Não é não amarrando, né? Mas elas estão entrelaçadas, assim, né? Eu tô fazendo feminino masculino, aí eu tô também, eu tô fazendo mais, assim. Eu tô, acho que, não sei, deve estar com umas 30 já. Você é uma artista que pega uma obra e produz ela até o final, aí terminou, vai para outra, ou você é daquelas artistas que tem várias obras meio pelo meio do caminho e vai, toca um pouco uma, toca. Como é que é a sua produção artística no dia a dia? Eu gosto de conviver com as coisas, com as obras, pelo menos. Então, quando eu tive o estopim, assim, né, de que eu iniciei, que eu comecei fiz muitas pinturas abstratas de uma forma incessante, assim, e com muito material que eu busquei pela rua, assim, fui pegando, fui fazendo, visceralmente, procurando um lugar para habitar, que foram as produções artísticas. Eu fiz umas 5 telas, assim, né, de 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 90, assim, ao mesmo tempo. Agora, assim, eu tinha umas obras também que, tipo, há um ano, tinha uma obra que estava um ano parada, um azul. Eu levei ela para Pádua, essa obra maravilhosa, chama Triunfo. E de 1,5 por 1. Então, assim, é um azul que eu vim trabalhando nesse azul. Ela ficou. Por um ano eu vim namorando, eu vim conversando com ela até que eu finalizei. Então, assim, ao mesmo tempo que tem coisa que são imediatas, entendeu? Que é isso, né? Eu tenho muito tempo dentro de mim e fora de mim. Eu fico conversando com isso, com o tempo, dentro com o tempo de fora. E nessas tem coisas que são imediatas. O escrever, por exemplo, é imediato, sempre. Vai pensando enquanto escreve, entendeu? Agora, tem obras que agora eu tô dialogando mais com elas. O fato da pandemia, o fato de ficar, de ter um posto, né, de pousar num ambiente que é a sua casa, o seu ateliê, de ter o tempo para viver. Minha vida sempre foi muito corrida. Eu já morei de pensão em pensão de mês em mês, entendeu? Então, quando eu comecei a produzir, eu refleti isso. Eu peguei, produzi, nossa senhora, dá com pau, assim, não dormia. E em 14 dias eu produzi 30 obras, assim, abstratas, Uau. né, fortes, assim, e assemblagens. Então, sem dormir e tal, frequentemente eu não durmo pouco, entendeu? Eu não fico apegada, quando você falou, né, o ritmo de produção, eu não fico apegada a horário, né, porque eu não tenho que entregar, né, entregar um relatório para um professor não, desculpa, para O chefe. o chefe, né? Então, assim, tudo tem um preço, entendeu, Robson? Mas
Eu tenho um compromisso com aquilo que eu tô dizendo, com que eu, enfim, com isso tudo que eu sou e eu vou vivendo e fazendo. Então, assim, voltando ao que você estava falando, eu, por exemplo, agora essas obras dos papéis, eu vou convivendo, eu vou olhando. Eu gosto também de criar outro tipo de relação. Não só a obra imediata que eu vou lá e faço, pá, entendeu? E ela existe, e foi aquilo e já é. Entendeu? Não mexe mais. Acabou, tá pronto, vendeu, embalou, tchau, foi para exposição, ou até mesmo fica aqui. E eu fico conversando, dialogando com ela. Aí os dos papéis eu gosto porque eu criei um outro tipo de diálogo. Foi quando eu voltei a ver as coisas dos papéis da minha mãe. E aí eu pude olhar para o tempo de outra maneira. Então eu me afastava para poder conversar com aquilo. Porque aquilo mexeu demais comigo, né? Ver a letra da minha mãe, ler o livro que a minha mãe leu, sabe assim? E de uma história, eu li um livro que se chama Love History, que é um best-seller. Clássico. Conta a história de uma jovem que se apaixonou, não sei o que, não sei o que lá. No filme, ó, no livro, eu abri o livro e li. Parei para dormir, acordei, li e acabei. Eu chorei tanto, porque ela morre jovem no livro. E a minha mãe morreu com 38 anos de idade. Então, assim, o processo de compor o trabalho com os papéis, eu fui criando uma relação. Então, hoje, aí, por exemplo, eu tenho um canto aqui em casa, que é o corredor que ficam as obras de papéis. Então, hoje eu olhei ali, levantei todo mundo e falei, que bonitinho. Então, tá todo mundo ali, e eu vou pegando e vou produzindo. Então, assim, eu tenho uma mesa que eu deixo, a minha mesa de produção. Eu não tenho mesa de jantar, mesa de comer. É uma mesa de jantar, mas é uma mesa de produção. Então, tudo aquilo que eu estou pesquisando, que eu estou, sabe, usando para ferramenta para criar, Tá lá em que eu estou cima. conversando, fica ali em cima. Então, e ele está muito direcionado aos papéis. Então, esse negócio dos papéis aí é um negócio que não tá pensando em acabar, não. É um negócio que eu acho que eu vou levar para a vida toda, assim, também. Tomara, porque mesmo em Milão, quando eu estava em Milão, eu me instalei no apartamento do Dodge e, e com um ou outro, de repente, quando eu vi, puf, eu continuei a linguagem do papel, entendeu? Até com guardanapo. Então, assim, tá muito legal essa história do papel. Então, tem obras que eu imediatamente faço. A pintura, geralmente, eu faço imediatamente. Quando é pintura, eu faço rápido, entendeu? Quando é desenho também, o desenho, então, é sem tirar a mão do papel, entendeu? O negócio de desenho para eu ficar, não, eu tenho que pegar e fazer, rápido, imediato, entendeu? A pintura também. Agora, o negócio, a colagem, que são os papéis, é a linguagem que eu mais tenho tempo assim de trabalhar, na sua maioria. O poema é imediato também. Ah, o poema é Então, imediato? Eu ia dizer que eu acho que. imediato. Eu pensava que o poema fosse mais demorado, porque a composição das palavras é Na hora. rápido. Na hora. É, Não talento tem é. como. Não tem como. É porque se eu parar para pensar, eu já estou fazendo outro, Já tá entendeu? fazendo outra. Então, então eu vou, tanto é que eu não sei nem como eu quero publicar um livro, né? Mas aí eu já pensei em fazer um livro, como eu fiz uma colagem com uma capa de livro, eu queria fazer um livro com uma folha só no meio. Então o livro já é uma obra de arte também, ele sai da estética livro, né? Porque não é um romance, não é nada. Eu queria fazer um livro com uma página. Então, assim, já virou tudo, tudo já tá misturado, entendeu? Então eu não sei muito bem Bom, então como é que vai não, ser. já são três, né? Porque esse é um que não é um livro, é uma obra de arte, é uma obra. Depois Ah, mas eu queria lançar ele você como pode livro. ter um de poesia, mesmo, com os seus textos, e um terceiro com as suas obras, né? A catalogação das suas obras, aí poderia se pensar em Basicamente fases, esses daí né? são Esses três. basicamente, Mas eu fico pensando assim, tipo, putz, imagina você ir numa livraria ter um livro lá com uma página só. Então, assim, sabe, que você lê e leva ele para casa, entendeu? Então é uma outra forma de vender obra de arte. Mas assim, quem que, né, que editora faria isso comigo? Porque eu sou louca para fazer isso, né? Agora, eu tive essa ideia também aqui agora, num texto específico que eu escrevi até enfim, é porque assim, conforme é muito louco o estado de criação, quando você se permite o erro, né? Quando você vê que você aceita, sobretudo, e respeita a vida, respeita o estágio que você está vivendo, saúde, é Coca-Cola. Aqui é chá preto.
O meu é Aqui Coca-Cola. é chá. Então, aí eu, por exemplo, o erro, né? É muito louco as assemblagens, por exemplo. Quando eu trabalho com as assemblagens, que peguei mostruários de moldura e o cara ia jogar fora da loja, da Fast Frame. Eu falei, o que você vai fazer com essa caixa cheia de madeira, mostruário de moldura? Moldura é caro. Pois é. Minhas amigas, pô, 2 pau pra fazer uma moldura lá enorme, linda, colorida, pá, uma puta madeira. E sabe, eu me ponho, antes de eu enfrentar, eu me ponho em reflexão para ver de que maneira enfrentar, o que é o enfrentar. Mas assim, eu vejo um contraponto e eu vejo e procuro harmonizar esse contraponto. E eu falo, meu, eu não conheço um ser humano adulto que seja uma moldura rígida, linear, inteira, íntegra, não conheço. Então, aí eu peguei a representação do que é ser um adulto para mim. Nós somos uma junção de partes. Eu que perdi a minha mãe, o fulano que não sei quem, eu que encontrei você, que encontrei outra pessoa, nós somos uma concha de retalhos. Somos. Então, dentro disso, é o que eu defendo a construção da assemblagem, que eu ponho geralmente um desenho, uma pintura, sobre uma estrutura Uma que eu mesmo coxa, crio, uma coxa de retalho e, como diria Freud, incompletos, né? O indivíduo, né? Nós incompleto. somos uma E eu, coxa de retalhos em inclusive, construção, né? inclusive, tem muitas das assemblagens que eu uso o espaço vazio e deixo. Mas é para dizer isso, entendeu? Por exemplo, tem gente que não tem um pé, cara. Eu não ouço direito do ouvido esquerdo. Tipo assim, e daí, entendeu? Respeite. Respeita. O respeito sobre a existência, o respeito sobre aquilo, entende? Sobre aquela pessoa, sobre. Não tem como, você precisa respeitar. Precisa quebrar essa questão estética de superficial, entendeu? Insustentável. Deixa eu fazer, Ela é corrupta. deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira do que você está dizendo é uma pergunta bem assim. Te inspira mais o passado, o presente ou o porvir, o futuro? O que que te inspira mais? O Porque eu vejo presente. muito presente, O presente. passado O não. presente. Eu vejo O sempre passado, sim. você trazendo memórias, você trazendo coisas, não é? Mas eu uso, mas assim, o fundamental da minha obra é o que eu tenho no presente. No presente. Eu não vou atrás de material comprar. é, eu uso muito o que eu tenho aqui agora. O que eu Entendi. tenho aqui agora também são as lembranças, Ok, tá? verdade. Então, mas assim, Correto. é muito trazendo para cá, né? O que temos disso E deixa. e de o que temos daquilo que se tornou isso, na verdade. E a segunda pergunta é, eu vejo você falando de rever, desconstruir, né? Essa migração que você faz por várias mídias, vários materiais, vários meios para expor a sua arte. Isso me remete, assim, você é uma artista que a gente pode chamar de vanguarda, pensando na vanguarda que quer questionar o status quo, que quer questionar a forma como a arte é feita, como as expressões são feitas. Você se considera uma artista moderna, de vanguarda, assim? Como é que você se encaixa nos movimentos artísticos? Se é que se encaixa? Querido, olha, eu vou te dizer, acadêmica eu não sou. Acadêmico eu não Então, sou. agora a gente tem que deixar a coisa rolar. Classificação à parte, Mas, é classificação à parte. Todas as é. classificações tem uma classificação chamada Kaká Suner. Não, enfim, a gente vai. Eu não Classificação sei se própria. eu não sei nem se eu vou saber, entendeu? Se em vida eu vou saber, sei lá, né? Porque eu gostaria muito de trocar figurinha, gosto de trocar figurinha com seres humanos em torno da arte, né? Então, assim, como é que você pensa, por exemplo? Porque para mim é muito difícil entender saber como o mundo assim vai indo, entendeu? Porque é muito divergente, né? A forma que eu vejo, que as coisas vão tocando, né? Eu até tinha pensado um negócio, falar assim, que eu sempre pus a carroça na frente dos bois, sabe?
E hoje eu tô atrás, assim, eu deixo os boi na frente, entendeu? Uma nova fase? Então, entendeu? Então deixa os boi indo. Eu não sei, eu vou fazendo aqui vou dialogando, porque é muito importante o artista construir, o artista produzir. O que eu vejo eu pesquiso pra caramba, eu estudo pra caramba, sabe, Isso. tô sempre, Essa era, sabe, com a essa era mente outra pergunta. O ativa. que que você lê? O que Ah, que você visita? Quais são suas referências? bom, cara, eu saio por aí a procurar, entendeu? Então, assim, seja na plataforma da internet, a pesquisa, eu vou vendo, eu vou vendo, vou vendo, vou vendo, vou vendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo. E vou aqui atrás, esses livros estão aqui, mas não é por que eu pus, assim, não, é porque eu fico nesse sofá e é aqui que eu fico estudando, conversando, aí eu fico olhando para a janela, fico, né, fazendo reunião e tal, que é o meu cantinho aqui, Teu, can- online. teu continho online. Mas quando não estava em pandemia, você gosta de museus, por exemplo? Você vai a feirinhas, feirinhas ali embaixo do MASP, Benedito Calixto, você gosta? Você vai a Eu gosto exposições? tanto que eu cheguei aí para Brera, em Milão, né? Então, assim, eu gosto pra caramba, por isso sou apaixonada pela Itália também, né? Mas, assim, não colocando em questão a arte brasileira, assim, tipo, ou italiana, ou isso, ou aquilo, entendeu? Tô dizendo a curiosidade de ver, de conhecer, de saber. Então, eu tô querendo dizer o deslocamento, o quanto eu já me desloquei para poder ir sentir e respirar aquela coisa nova, né? O Então, eu que- gosto muito de ir no Museu de Arte Contemporânea aqui que nós temos, O novo. né? É o meu preferido, é o Museu de Arte Contemporânea, O onde era o novo. antigo, O né? antigo Detran. É. Isso, eu adoro, eu É. amo ali aquele oitavo piso, ou sétimo, acho que é o oitavo, Ah, aquela né? Que visão tem é Picasso, maravilhosa. Matisse, entendeu? Não, É. não a vista lá em cima, ao que Sim, tem os quadros mesmo. uhum. O acervo E a fixo, né? vista também. É, o acervo deles é maravilhoso. Então eu gosto, eu frequento, né? MASP também, bastante. Exposições que meus colegas de profissão nem sempre são tão amigos, né? Porque no meio das artes plásticas é um trabalho muito individual, né? É. Então criam-se caráteres diferentes, né? O primeiro nicho que eu tive a sorte de ser musical, né? Grandes músicos. E a música ela é uma coexistência, né? É maravilhoso. A música das artes, assim, ele é muito generosa, né? É. Acho que os Então, músicos eles são mais unidos, não é? As artes plásticas parece que há um pouco de ciúme, né? Um pouquinho você de. vê pelo caráter da produção. O poeta, ele é isolado para escrever, o escritor, né? Então ele é sozinho, mas ele é um sozinho do tipo, me deixem aqui. Tô pensando, tô sofrendo, tô criando, tô compondo, tô bem, mas eu tô aqui sozinho. O músico é vamos tocar, entendeu? Puta, ó, eu fiz isso aqui, ó, aí você entra ali, tá? Beleza? Beleza. Aí o baixista, o baterista, a cantora, entendeu? Aí chega o artista plástico e ele é meio. Ele é um entre esses dois, né? Porque ele está sozinho, o trabalho dele é individual, é sozinho também, é de pesquisa e criação e desenvolvimento também, dentro de ateliê, laboratorial total, mas ele depende dos outros, ele faz a exposição. Só que ele depende dos outros diferente do que o músico depende. O músico depende para co-criar. O artista plástico depende dos outros para ser visto, para vender, para isso, para aquilo. Então, eu acho que isso dá uma cagada, desculpa falar dessa maneira, tá? Se quiser, você corta. Mas dá uma zoada no caráter, entendeu? Porque incomoda, né? Eu não sei se sou só eu que sou incomodada com isso, mas é chato, né? É um rockstar, assim, desnecessário, entendeu? Que foge um pouco daquilo que é a arte, entendeu? Foge muito, inclusive, né? Porque não tem essa. Quanto mais ego, menos arte. Quanto mais. Olha, essa é a frase para encerrar o nosso segundo bloco aqui do bate-papo com a Cacá Sânia, né? Quanto mais ego, menos arte, né? Então você que está nos acompanhando, fique aí que nós voltamos em seguida com a terceira e última parte desse bate-papo. Voltamos em seguida.